Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos retomar as nossas aulas, né, nesse período de distanciamento social, que é muito importante manter os estudos, manter uma rotina de estudos. Então, no tema da aula de hoje, nós vamos trabalhar na questão da origem da vida. É um tema extremamente polêmico, porque nós vamos confrontar duas teorias, tá? Duas teorias bem polêmicas, por sinal. Uma, a criacionista, que vai ter o caráter religioso, e a teoria evolucionista, que vai ter o caráter científico. Eu só gostaria de deixar bem claro uma coisa. Não é... Eu não tenho o intuito, a pretensão de querer fazer com que vocês deixem a religião de vocês, com que vocês desacreditem. Mas nós temos que conhecer tudo aquilo que é diferente. Nós temos que ver dois pontos de um mesmo fato para que nós possamos então ter a condição necessária de escolher qual será a verdade que nós vamos acreditar. Então aqui não estou querendo desmistificar, querendo desacreditar o que está escrito na Bíblia ou em qualquer outro livro sagrado, mas nós vamos confrontar religião e ciência. Tudo bem? Primeiramente, nós vamos falar a respeito da criação. Afinal de contas, desde a antiguidade, o homem ele para pensar de onde nós viemos. Como que tudo isso surgiu? Da onde foi criado? E geralmente, né, na antiguidade era muito comum fazer isso, se recorrer aos mitos, né? Você faz uma análise, você consegue uma explicação baseada em pensamentos geralmente religiosos. Né? Você vai ter um envolvimento ali de várias divindades, no caso do judaísmo, de uma divindade, né, que seria Deus. E você tem então esse recurso. Bom, onde que criou? Como tudo isso foi criado? Possivelmente pela interferência de Deus ou dos deuses. E quando nós falamos em teoria criacionista, geralmente vem aquilo que nós aprendemos desde pequenos, que nós fomos educados a acreditar, que é a tradição judaico-cristã, aquela história que está contida dentro da Bíblia, no primeiro livro dela, o livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 1, nós temos a criação do mundo em 6 dias, no 7º dia Deus descansa, e nós temos uma parte bem interessante aqui, ó, no versículo 27. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, aqui nós já temos Deus criando o homem no seu estado natural, já esse homem que pensa, esse homem que interage, esse homem que tem todo esse conhecimento. E outro detalhe, nós não somos qualquer criaturas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos criaturas especiais. Isso é muito importante depois quando nós formos trabalhar com a questão da evolução. Porque é um dos principais questionamentos, né? Fica mais difícil de você acreditar. Opa, peraí, eu prefiro ser essa criatura especial que foi criada por Deus ou eu prefiro ser uma criatura qualquer aqui do planeta? Então esse questionamento está muito presente quando nós vamos confrontar as duas teorias. Passando, nós temos Gênesis capítulo 2, que é a história do Jardim do Éden, e aqui nós temos uma outra coisa interessante, que diz o seguinte: E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Ou seja, nós somos dotados de corpo e alma, nós somos criaturas especiais, e um detalhe extremamente importante: de onde nós somos criados? Do barro, da terra. Tanto é que o nome dado ao primeiro homem, ao primeiro ser humano, seria Adão. Adão vem de Adam, que significa terroso, ou seja, feito de terra. Por que da onde que veio essa ideia de feito de terra? A questão é, da onde que vêm os alimentos? Vem da terra. A agricultura, você só consegue agricultura a partir da terra. Então é um pensamento lógico na antiguidade. Bom, se fosse para surgir a vida, para algo ter surgido, deveria ter o quê? O elemento da terra. O mito grego ele traz algumas características bem interessantes, bem parecidas com o judaísmo. Tá? Ele vai trazer aqui a questão, né, que tornou-se necessária a criação de um ser superior aos demais que existiam na Terra. E qual foi esse ser superior? O homem. Outro detalhe, quando o homem foi criado, Deus, né, os deuses, misturaram o quê?
Prometeu, né, que criou o homem, ele fez o que? Ele misturou um pouco de terra com água, ou seja, o barro, novamente o mesmo elemento, e fez o que? Criou o homem à semelhança dos deuses. Ou seja, nós já nascemos, já fomos criados nesse estágio atual, nesse estágio de pensamento, nesse estágio de especialidade em relação aos demais animais. E novamente o elemento terra, da onde surge a vida. Uma sociedade do Alto Xingu, na região da Amazônia, também ela vai ter, embora ela tenha algumas características, algumas singularidades, nós vamos perceber que também ela utiliza recursos ali do seu dia a dia, na forma de explicar o acontecimento, né? Ou seja, esse pensamento, a criação do mundo. E nós temos uma coisa interessante também, tá? Que o deus Nyamandu teve a ideia de criar o ser humano, Butsumaré. Então o que ele fez? Ele pegou um pouco de barro e moldou um homem. Novamente, qual é o elemento? Agora aqui na Amazônia, ou seja, do outro lado, atravessando o Oceano Atlântico, nós temos também o mesmo elemento. O que nos leva a pensar o quê? Que na antiguidade era uma forma bem lógica de você pensar, opa, peraí, de onde que surge a vida? De onde que os alimentos, as flores, as árvores, de onde que tudo isso brota? Da terra. Então a terra o homem deve ter sido criado também a partir da terra. Já no Egito eu separei uma outra parte, o mito de Heliópolis, que não fala da criação do homem em si, mas fala também do uso dos elementos da natureza para você explicar algo. No caso aqui, o que eu vou falar para vocês é um pensamento que era muito comum na antiguidade, que era o pensamento geocêntrico, de que a Terra seria o centro e o Sol e a Lua girariam, os astros de uma forma geral, girariam ao redor da Terra. Tá? E aqui diz o seguinte, que o Deus Ra, o Deus Sol, passaria 12 horas no céu e 12 horas no submundo, ou seja, ele girava em torno da Terra. Pensamento ainda daquela terra plana. Aqui nós sabemos que desde a Idade Moderna isso caiu por terra. Afinal de contas, nós sabemos que o nosso planeta ele faz parte de um sistema, né, o sistema solar. Nós giramos ao redor de uma estrela, que é o centro desse sistema, e nós giramos em órbita ao redor dela. Tá? Mas o interessante é, para a gente trabalhar essa aula, eu quero que vocês peguem esse conceito. Primeiramente, quando nós falamos de criacionismo, nós que fomos educados na fé cristã, nós levamos em consideração o quê? Aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, aonde o ser humano foi criado por Deus e é uma criatura especial, dotado de corpo e alma e criado à semelhança, à imagem e semelhança de Deus. Tá? Esse ponto vai ser o principal para nós trabalharmos a questão da evolução agora. Quando nós falamos de evolução, ou teoria evolucionista, nós estamos falando do pensamento do inglês Charles Darwin. O Darwin, quando ele tinha 22 anos, ele embarcou numa expedição marítima, né, e foi conhecer várias regiões do mundo como naturalista. Então ele vai pegar vários exemplares da fauna, da flora, vai pegar vários fósseis e vai começar a comparar esses elementos, ainda em 1831. Depois de aproximadamente 20 anos, ele formula a sua ideia. Nossa, professor, mas demorou 20 anos? Sim. Imagina só para a época, século XIX. Chega uma pessoa e fala assim, espera aí, Deus não criou o homem da forma como ele é hoje. Mas o homem, assim como qualquer outra criatura, passou por um processo de evolução. Se hoje em dia tem muita gente que torce o nariz, que vira o rosto para a ciência, nesse caso para a teoria da evolução, imagina no século XIX. Então, quando ele fica 20 anos pensando na sua teoria, não é à toa, ele tinha que ter provas, ele tinha que ter fundamentos, ele tinha que convencer a comunidade científica, mas também convencer até mesmo a comunidade religiosa, todos ao seu redor. E por isso é que nós vamos ter um grande problema. O grande problema do evolucionismo não é a teoria em si, é a teoria, na verdade, é um pequeno detalhe. O homem, ele vai descender de um outro animal qualquer.
Nós nos rebaixamos ao título de qualquer um outro animal. Nós deixamos de ser aquelas criaturas especiais, criadas à imagem e semelhança de Deus, que fomos dotados como criaturas superiores às demais. Não, nós somos apenas outros animais que, pelo processo da evolução, nós conseguimos nos adaptar melhor ao meio ambiente e nós acabamos tomando conta, então, desse meio ambiente. É isso. Quando nós falamos em evolução, nós temos dois pensadores, Lamarck e Darwin. O Lamarck, vocês encontram geralmente bastante esses exemplos que eu vou dar agora nos livros de ciência. O Lamarck ele defende a lei do uso e desuso e da transmissão de caracteres. Então ele diz o seguinte, que um sujeito que utiliza determinada parte do corpo, ele tende a desenvolver essa parte. Se ele tende a desenvolver, se isso vai ser importante para ele, o organismo entende essa necessidade e transmite esse caractere para os seus descendentes. A mesma coisa acontece se você não utiliza. Com o passar do tempo, o organismo percebe que determinados órgãos nossos são desnecessários e passa então, ou características, e deixa então de transmiti-las aos descendentes. Já Darwin ele vai dizer o seguinte, existe a transmissão de caracteres, ou seja, é o fator hereditário, só que o organismo ele não faz isso de uma forma pensada, falar, não, opa, eu uso ou não uso essa parte. Não. As transformações elas ocorrem de uma maneira aleatória. E aqui é importante refletir uma coisa. Quando nós falamos evolução, nós não estamos falando de melhorias. Nós estamos falando de transformação. Então, quando nós falamos que o ser humano é uma criatura que passou por um processo de evolução, significa que o ser humano ele veio passando por transformações. Ele veio mudando ao longo de milhares de anos até chegar na forma atual. Tá? Então, isso é extremamente importante. Essas características elas podem ocorrer de forma aleatória e podem também ser transmitidas pelo fator hereditário. Vamos dar um exemplo. Vamos comparar as duas coisas aqui. Lamarck dizia que a girafa ela tem o pescoço comprido porque ela necessitava de alcançar os alimentos mais altos na copa das árvores. Então, com isso, o organismo percebeu que era necessário desenvolver o pescoço e as girafas, então, com o passar do tempo, foram desenvolvendo o pescoço. Já Darwin ele vai dizer o seguinte, que todos os animais, inclusive o ser humano, nós passamos por um processo de seleção natural. Ou seja, você poderia ter girafas de pescoço curto e girafas de pescoço longo. Tá? Você poderia ter características diversas ali. Só que num determinado lugar, qual vai ser a espécie que vai ter melhores condições de sobreviver? Imagina numa região onde você vai ter os alimentos mais altos. Qual vai ser a espécie de girafa que vai conseguir sobreviver? Aquela que tem o pescoço longo. Ou seja, a que tem o pescoço curto, ela vai acabar morrendo sem ter a chance de talvez ter reproduzido, de ter passado as suas características para a sua geração seguinte. Então, o que define qual é o organismo que vai ficar naquele lugar é a sua capacidade de adaptação ao meio ambiente. E Darwin ele vai se apoiar num outro inglês, no Thomas Malthus, que no período da Revolução Industrial ele teve um pensamento econômico baseado no seguinte. Ele começou a perceber que a população estava crescendo rapidamente. E a população ela crescia numa velocidade mais rápida do que a capacidade de produzir alimentos. Ou seja, chegaria um momento em que não teria alimento para todo mundo. E o que o Malthus disse? Que nesse momento você teria que ter a briga, uma seleção. Os homens passariam por um processo de seleção, ou seja, aqueles que estivessem mais aptos, aqueles que fossem mais fortes, estivessem mais preparados, conseguiriam sobreviver numa batalha e aí teria então acesso ao alimento. O Darwin ele pega essa ideia de Malthus e leva para a seleção natural. Todos os organismos, todos os seres vivos passam por esse processo de seleção natural. Aqueles que se adaptam ao meio ambiente conseguem sobreviver e aqueles que têm uma determinada dificuldade acabam entrando em extinção. Isso é o que nós chamamos de especiação. Por isso que em determinados locais do mundo você tem espécies únicas que só sobrevivem, que só existem ali naquele local.
é por conta dessas características que facilitam a sobrevivência naquele lugar. Eu coloquei para vocês aqui um infográfico só para mostrar o pensamento da vida no planeta. O pensamento da vida ele tem que ser em espiral. Por que ele tem que ser em espiral? Porque é um processo contínuo, ele não acabou ainda. Hoje nós estamos aqui, tá? Período quaternário, mas o processo da vida vai continuar. Um dia nós vamos morrer, virão nossos descendentes, os descendentes deles e assim por diante, e o processo da vida ele vai continuando. Então, por isso que ele está simbolizado aqui de uma forma espiral, uma forma contínua. E uma coisa interessante, gente, dinossauros, esses grandes répteis, eles não conviveram com o ser humano. Nós temos uma lacuna de em torno de mais de 60 milhões de anos separando esses grandes répteis dos seres humanos. E os seres humanos, nós vamos ver que eles surgem de uma forma bem, digamos assim, subdesenvolvida em termos de conhecimento. Nós não nascemos prontos, acabados, inteligentes como nós somos hoje. Tá? Nós vamos passar por esse processo de evolução. E quando nós falamos em origem da vida, nós vamos falar da África. A vida humana, ela surge na África. Por isso nós dizemos que a África é o berço da vida humana. E por que nós falamos isso? Porque as descobertas mais antigas foram encontradas na África. Os fósseis, os vestígios mais antigos da vida, da presença humana, foi encontrado na África. Inclusive nós temos o fóssil da Lucy, que é uma Australopithecus que teria vivido no planeta em torno de 3 milhões de anos atrás. Além disso, na África foram encontradas diversas outras linhas evolutivas, tanto desde o Australopithecus até o Homo erectus e o Homo sapiens. Então todas essas espécies foram encontradas na África. E detalhe, Homo habilis e Australopithecus apenas na África. Nos outros continentes foram encontrados do Homo erectus para frente. Homo erectus, Homo sapiens e o Sapiens sapiens, que é a nossa espécie atual. Aqui nós temos novamente um infográfico mostrando a evolução. Então nós temos primeiramente o Australopithecus. Por isso que fala que o homem veio do macaco, errado. Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Ele diz o seguinte, que tanto o ser humano quanto os macacos atuais, nós possuímos um ancestral em comum. Desse ancestral em comum, ele vai ramificar. Então ele vai surgir várias linhas evolutivas, várias espécies dessa espécie inicial, que seria símios. Então dali você consegue separar, e aí você vai ter o surgimento do Australopithecus. O Australopithecus ele vai conviver com o Homo habilis e assim por diante. Então nós vamos ter várias, imagina como um galho de uma árvore. Ele não vem de forma linear. A evolução ela não vem ocorrendo aqui de forma linear, mas ela vai se ramificando. Então você vai criando várias espécies, essas espécies vão sobrevivendo próximas uma das outras, convivendo uma das outras, disputando o território umas com as outras, e aí aquela que melhor se adaptar ao processo de seleção natural, aquela que melhor se adaptou ao meio ambiente, aos recursos que o meio ambiente oferece, consegue se manter então naquele lugar. Primeiramente nós temos o Australopithecus. Essa tabela aqui ela está em espanhol, tá? Mas o que é interessante? Ela foi encontrada apenas na região sul da África, por isso Australopithecus. Austral significa sul, piteco é macaco, seria o macaco do sul. Tá? Foi localizado apenas na África, em torno de 3 milhões de anos. O Australopithecus, o africanus, ele conviveu com o Australopithecus robustus e também conviveu com o Homo habilis. Possivelmente, a disputa de território com o Homo habilis pode ter ajudado a extinção do Australopithecus. Aqui uma imagem de como seria o Australopithecus. O Homo habilis. Por que o Homo habilis? Porque vai ser um homem habilidoso. O ser humano ele vai já passar por um processo de transformação onde a sua capacidade, né, cerebral, seu crânio, já vai estar
maior, com uma capacidade de centímetros cúbicos maior, ou seja, um cérebro maior, consequentemente ele vai conseguir estruturar algumas ideias. Então ele percebe que é possível fazer ferramentas. Então ele começa a utilizar paus, pedras, ossos e começa a utilizá-los no seu dia a dia de forma a ajudar nas suas tarefas, seja raspando o corpo de um animal morto, ajudando na coleta, obtenção de alimentos e assim por diante. Também o Homo habilis foi encontrado na África, na região leste da África. O Homo erectus é o homem em pé, tá? O homem que anda de coluna ereta. Foi o homem que pela primeira vez consegue sair da África. Esse espécime, essas características do Homo erectus foram encontradas na Ásia, foi encontrada na África, na Europa e também na região da Oceania. Dá para nós percebermos que a capacidade cerebral aumentou também, principalmente por conta da ingestão de proteína, da ingestão de carne. A carne na dieta vai contribuir para essa transformação do ser humano, principalmente na questão da capacidade cerebral, da inteligência humana. O homem de Neandertal é o homem das cavernas. Sempre que vocês verem algum filme, algum desenho que fala sobre o homem das cavernas, lembra que é o homem de Neandertal. Esse aqui já é um exemplar do Homo sapiens. Já vai ser um homem inteligente. Como ele vai morar numa região mais fria, ele vai buscar o abrigo das cavernas por conta do frio, por conta de defesa contra predadores. Ou seja, é um homem que já sabe estruturar o seu dia a dia, um homem que já vai dominar o fogo. Então nós vamos ter ali um homem extremamente inteligente, que vai acabar se interagindo com outros homens, outras espécies de homens, e vão acabar entrando, digamos assim, se mantendo por um certo período, mas depois entrando em extinção por conta da existência do Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie atual. Por que sapiens sapiens? Porque é um homem que sabe. É um homem que tem a noção de que ele é inteligente. É a nossa espécie atual. Nós possuímos o que nós chamamos de consciência reflexiva. Nós conseguimos refletir sobre os nossos atos, sobre as relações nossas com a natureza, com o outro e assim por diante. Tá? Então, quando nós falamos em processo da linha de evolução, por enquanto nós paramos aqui. Homo sapiens sapiens. E, como eu falei para vocês, nesse processo de evolução, nós temos também o processo de evolução dos materiais. Tá? Num primeiro momento, o Homo habilis ele começa a fazer os seus objetos de pedra lascada. O que é isso? Ele pegava uma pedra, batia na outra e, ao acaso, tirava lascas, tirava pedaços. Então, um pedaço de pedra poderia ficar pontiagudo, ou então ele poderia ficar com um determinado corte. E isso poderia ser utilizado por eles no seu dia a dia. Poderia ser um raspador, poderia ser um martelo de mão, poderia ser uma ponta de uma flecha, um anzol e assim por diante. Esses artefatos aqui eles foram encontrados no Brasil, tá? Fazem parte do Museu Nacional. Aqui pegou fogo. Aqui nós já temos exemplares de como que houve um processo de transformação, de melhorias na construção dos artefatos. Então, da pedra lascada, nós fomos para a pedra polida. Tá? O que é essa pedra polida? A pedra é lixada. Então, o homem ele percebe que se lixar a pedra, o atrito vai gerar o desgaste e esse desgaste pode moldar a pedra de acordo com o que ele quiser. Aqui nós temos alguns exemplos de anzóis. Aqui outros objetos de pedra polida. Tá? Nós temos ali como se fosse uma foice, um machado, um arado. Então nós temos ali uma pedra para poder você triturar os grãos e assim por diante. Até mesmo um objeto, um ornamento. E o ser humano ele começa a se tornar cada vez mais inteligente e passa também a demonstrar isso através da arte. Essas imagens aqui são imagens obtidas no sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, no Piauí, que foram feitas então na pré-história brasileira. Ou seja, o homem ele começa a retratar cenas do seu dia a dia. É uma forma de escrita? Não. É uma representação gráfica, porém não com o objetivo de contar, de descrever, contar uma história. Na verdade, não se sabe ao certo qual era a finalidade. Alguns acreditam que era uma forma
dos homens tentarem combinar como que seria caçado, como que seria uma determinada ação, ou então teria a ver com questões religiosas, que se eles fizessem isso, se eles encenassem a captura de um animal, eles conseguiriam ter êxito depois na vida real. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando, criação ou evolução? Tanto faz, vocês vão escolher aquela que vocês acharam mais interessante, aquilo que satisfazer melhor o coração de vocês. Tudo bem? Um abraço, então, até mais. Tchau, tchau.